Olá, amigos e amigas, mais uma vez estamos aqui para a gente pensar um pouquinho. Pensar como você, ou talvez diferente de você, ou talvez em partes iguais e partes diferentes. Não sei, pensar não custa nada. E eu estava pensando no que a gente tanto se ouve falar da águia, que o olhar da águia ela consegue ver numa distância X, que ela, né, voa, quando vem a tempestade, ela voa acima das alturas. Quando o filhinho dela está para fazer o primeiro voo, ela lança ele, ela empurra ele lá do topo mais alto que tem, né, e joga ele para. E a gente ouve tantas histórias da águia, como se todo mundo devesse ser águia. Mas e que seria das galinhas se todo mundo fosse só galinha ou se todo mundo fosse só águia? É como diria que se todo mundo fosse só branco, se todo mundo fosse só preto, se todo mundo fosse só amarelo, ou todo mundo fosse só azul. É, o que é gostoso no mundo é esse colorido, é essa coisa de diversificação. Deus é Deus tão criativo, que Ele consegue criar infinitamente mais do que possamos imaginar. Quando a gente vê essa diversidade de pessoas, de visão, de pensamento e tudo mais, a gente vê que Deus ele vai muito além do que nós possamos pensar, que é, imagina só, o nossa digital de ninguém é igual a do outro. Imagina, Deus fica criando o tempo inteiro uma digital diferente. E a gente olha nos dedos, todos eles são de risquinho e faz uma curvinha. Um risquinho e faz uma curvinha, uma seguida, uma curvinha atrás da outra, um risquinho atrás da outra. E, e ainda diz que é diferente, que ninguém tem uma digital igual a outra. E quando a gente fala, já pensou se todo mundo fosse querer ser águia? Então todo mundo ia ser o chefe, todo mundo ia ser o líder, todo mundo ia estar lá em cima, tendo uma visão de águia, vendo todas as coisas. Mas e daí? Quem que está ali embaixo para ver? Você ia ver coisas, construções para fazer, tudo por fazer, e todo mundo ia estar lá em cima, olhando para baixo, tudo por fazer, e não ia ter o quê? As galinhas ciscando. As galinhas que são representadas neste caso como os trabalhadores que são a mão de obra. E quando a gente começa a pensar sobre ser como águia, que é tão imponente, ela é tão importante, a visão dela, a altura que ela voa e aquela coisa toda, e quando a gente pensa em tudo isso, Deus ele faz tudo isso que nós precisamos, que é voar acima dos problemas, enxergar além do que nós conseguimos ver, dar sabedoria, é, e ainda podemos fazer coisas ainda maiores com o que? Quando Deus está em nós e nós pedimos para Ele e Ele faz. Então, quando eu vejo que se nós temos esse Deus que consegue fazer coisas grandes, então eu não preciso ser uma águia, eu não preciso querer ser um grande líder de alguma coisa para fazer coisas grandes. Não, eu posso fazer coisas grandes sem precisar voar acima da tempestade, sem precisar voar acima das nuvens, sem precisar estar lá no alto. Eu posso fazer coisas grandes mesmo aqui embaixo. Eu posso fazer grande aonde eu estiver, seja embaixo, seja em cima, seja no meio. Aonde você está, você pode fazer coisas grandes, porque sabe o que é que você, por que você pode? Porque existe uma coisa maior ainda, que eu não falei ainda. Aquilo que há em você, aquilo que é a sua essência, é um Deus que é maior do que tudo que possamos imaginar ou explicar através de uma águia ou uma galinha. Então, este Deus, quando você entende que Ele está com você o tempo inteiro, basta você interagir com Ele e tudo o que você precisar, Ele vai fazer. Deus faz. É claro que não espere que, com a sabedoria de Deus, Ele vai fazer exatamente como você pensa, não, porque a, o jeito de Deus fazer
é acima do que nós possamos ver e imaginar, porque é melhor do que possamos pedir, é melhor do que nós pensamos em fazer. Então, quando você começa a entender que nós temos um Deus que nos coloca aqui na terra, mas que nos faz ter visões grandes e fazer coisas impossíveis, maiores ainda. E este é o Deus que chama para você: filhinho, o que você precisa? Eu te ajudo. O que você quer fazer? Eu te oriento. O que você está precisando? Eu tenho para te dar. É isso que Deus fala para você neste momento. Paizinho querido, Senhor Deus, tantas vezes a gente quis ser tantas coisas, Senhor Deus. Num momento da vida eu queria ser piloto de avião, queria ser do exército, queria, Senhor, fazer tantas coisas, Senhor. E de repente, quando eu chego agora aos meus 63 anos, eu vejo que tudo isso era ilusão. Eu posso ser e fazer coisas grandes mesmo não tendo, Senhor, feito coisas assim que capacitasse numa única área, Senhor. Tu podes nos dar, Senhor, visão de águia para todas as coisas que formos fazer. Não para uma única coisa, só profissão, ou só aparência, ou só coisas. Não, tu pode nos fazer grande em todas as áreas, em todas as coisas, porque quando nós entendemos que eu e Deus somos um, quando entendemos que nós podemos invocar esse Deus para morar em nós, quando entendemos que com este Deus nós podemos todas as coisas, então eu e Deus somos imbatíveis. E com este Deus posso todas as coisas, neste Deus que nos fortalece e que nos orienta e que nos leva para além do que possamos pedir, imaginar ou pensar. Fica conosco, Deus, orientando a cada um que precisa desta palavra agora, Senhor, de saber o que fazer. Quando não sabe o que fazer, Deus tem solução. E, Senhor Deus, que essa pessoa possa te conhecer, não de ouvir falar, mas de contigo andar, hoje e sempre. Amém.